Lágrimas e glórias, da ansiedade ao sucesso. Prosperidade, jornada solitária ou ter apoio para crescer? Olha, você vai encontrar uma infinidade de pessoas que disseram que tiveram prosperidade na vida a partir de uma luta ou uma jornada solitária. Mas você também vai encontrar uma infinidade de outras pessoas dizendo uma frase que eu costumo ouvir muito, que é: ninguém cresce sozinho. Então existe aí uma questão que você precisa colocar na sua vida em termos de prosperidade, se você vai pela jornada solitária ou se você vai com apoio de pessoas. Mas a primeira coisa que você tem que saber antes de qualquer outra coisa é que prosperidade não é necessariamente crescimento profissional e financeiro. Na verdade, a vida é composta de 5 áreas. A primeira área, que é a mais importante de todas, é a saúde mental. Por quê? Porque se a cabeça estiver boa, você resolve tudo. Quando a cabeça não está boa, tudo desanda na vida. A segunda área, relacionamentos. Terceira área, saúde física. Quarta área, profissão. Quinta área, finanças. Aqui no meu canal do YouTube eu falo muito sobre a primeira e a terceira área. E essa série eu estou falando sobre profissão e finanças, a quarta e a quinta área. E observe que, na ordem de prioridade da vida, a saúde mental é a principal. A finanças está em quinto lugar. Também é muito importante. Todas as 5 áreas são importantes. Mas existe essa ordem: saúde mental, relacionamento, saúde física, profissão e finanças. Essa é a ordem de importância. Então, o que eu vou falar aqui vale para tudo na vida, para essas 5 áreas. Porque você pode ter uma jornada solitária em busca, por exemplo, de relacionamentos, ou você pode ter apoio de outras pessoas em busca de relacionamentos. E quando eu falo em relacionamentos, não é necessariamente um relacionamento amoroso. Por exemplo, eu sou pai, tenho um relacionamento com meus 3 filhos. E pelos meus 3 filhos eu faço coisas que são inerentes a esse relacionamento, que eu não faria por ninguém. Então, eu também tenho um relacionamento com a minha esposa, eu também tenho um relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Tudo isso é relacionamento, e com amigos. Cada vez que você vai ficando mais velho, você vai entendendo que os amigos são menos do que você pensava. E vai sobrar alguns poucos amigos que você realmente confia e que estão ali no seu ciclo de relacionamentos. Mas tudo é relacionamento. Não necessariamente é um relacionamento a partir de uma jornada solitária. Existem pessoas que estão na sua vida porque foram trazidas por outras. Você teve apoio. Mas existem pessoas que estão na sua vida porque você mesmo trouxe essas pessoas. O mesmo vale para a saúde física, que é queimar gordura, ganhar músculos e ter um sono reparador. O mesmo vale para a profissão e o mesmo vale para finanças. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Jornada solitária versus ter apoio para crescer. E se você está chegando aqui agora no meu canal do YouTube, saiba que isso aqui é uma série, Lágrimas e Glórias, da ansiedade ao sucesso, em que eu estou atuando como mentor de Tárcio, que estava desempregado, cheio de ansiedade e que agora é um empreendedor, está se reposicionando na sua vida profissional e financeira, e eu estou mentorando o Tárcio para que ele aprenda a utilizar a energia da ansiedade dele para o seu sucesso profissional e financeiro. Para você saber como é que está a história de Tárcio, se liga aí. De desempregado a empreendedor. Tárcio tem 52 anos e é formado em contabilidade e economia. Ele estava desempregado, cheio de ansiedade, com medo de as coisas darem errado. Mas ele sonha alto e pretende ter uma renda de R$30 mil por mês. E para isso ele se lançou na carreira de empreendedor e já conseguiu abrir uma pequena loja de autosserviço, um mercado autônomo. Agora ele pretende crescer abrindo novas unidades e já está buscando um novo ponto para trabalhar.
Sua primeira loja já teve um bom faturamento e já temos dados reais sobre o padrão de consumo dos clientes. E agora estamos trabalhando em um complexo sistema de ancoragem para melhorar a margem de vendas e aumentar o lucro da operação. Tássio tem um perfil misto, predominantemente introspectivo, mas a sua impulsividade já está mais aflorada. Então precisamos canalizar essa energia da ansiedade para ele conseguir decolar de vez rumo ao sucesso profissional e financeiro. Essa não é uma tarefa fácil e depende exclusivamente dele. Isso porque ele agora precisa desenvolver sua capacidade de captar novos pontos de venda e ele precisa criar uma apresentação roteirizada do seu negócio. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos e agora eu quero te ajudar a também evoluir através do controle das suas emoções. E se você está sofrendo de ansiedade, principalmente de insônia, você pode ter uma consulta médica exclusiva online comigo. Por ela eu vou analisar o seu padrão comportamental para a gente definir qual é a melhor estratégia para você ter o seu sono reparador. Também vou pedir exames através de assinatura digital que você faz pelo plano de saúde aí perto da sua casa e vou prescrever medicações se for o caso. A partir do seu padrão comportamental, nós vamos identificar a medicação ou a combinação de medicações mais assertiva para o seu sono. E essa prescrição de medicamentos também vai com assinatura digital e que é válida em todo o Brasil para você comprar aí na farmácia perto da sua casa. Mas se você está buscando sucesso profissional e financeiro, eu também posso te ajudar. Afinal de contas, além de médico, eu também sou um empreendedor, eu também sou um profissional, eu já tive vários empregos e eu posso, através da minha experiência e também de todo esse conhecimento que eu adquiri a partir dessa questão do padrão mental que nos leva ao sucesso e à prosperidade, eu posso te ajudar também. Ponto de partida é a gente ter uma entrevista e nessa entrevista eu vou definir o seu padrão mental, o seu ponto A, que é onde você se encontra, e o seu ponto B, que é para onde você quer ir. E a partir daí nós vamos definir uma estratégia e eu vou te ajudar nessa jornada como seu mentor para você chegar ao seu sucesso profissional e financeiro. Para saber mais informações sobre esses dois serviços, basta acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. E olha, ontem nós tivemos um comentário no vídeo. Esse vídeo de hoje é o vídeo número 27 e o vídeo de ontem foi o vídeo número 26 dessa série, que é Lágrimas e Glórias, planejamento financeiro para a transição de carreira, da ansiedade ao sucesso. A gente teve aqui o comentário da Tandra Mara Barbosa dos Santos. Tandra Mara Barbosa dos Santos. Ela escreveu o seguinte: bom dia, Dr. Francisco. Qual a dosagem ideal da trazodona para combater a depressão? Trazodona é indicada para tratar fibromialgia? Gratidão. Olha, Tandra Mara, a trazodona ela tem uma faixa de dosagem ampla no tratamento. Para os meus pacientes que eu uso para tratar insônia, a dose é a dose mínima, uma dose bem baixa, que é de 50 miligramas. Para tratar a depressão é em torno de 75 a 150 miligramas, mas a depressão é uma doença que deve ser acompanhada por um psiquiatra. O que caracteriza a depressão é o sentimento de renúncia, quando a pessoa renuncia a coisas importantes à sua vida. Não é só uma tristeza, é quando a pessoa, por exemplo, não quer mais saber do seu dinheiro, não quer mais saber do seu emprego, não quer mais saber do seu marido ou da sua esposa, dos seus filhos, perde até o interesse, por exemplo, pela sua própria vida e o seu autocuidado. Então a pessoa não quer mais tomar banho, não quer mais escovar os dentes e não quer mais nem viver. Isso é o que caracteriza a renúncia. Então, se você ou alguém que você ama tem esse tipo de sentimento, mesmo antes de você ter ideações suicidas, por exemplo, que já é um quadro mais avançado de depressão, precisa procurar ajuda. E aí, nesse caso, o ideal é procurar realmente um psiquiatra, porque a depressão é uma doença mais importante. Já a ansiedade está relacionada à insônia. A insônia tem uma relação de 70% com a ansiedade, que é um quadro mais atenuado do mesmo mecanismo que leva à depressão. E aí, nesses casos de insônia,
a gente usa uma dose bem mais baixa. Com relação ao tratamento da fibromialgia, embora a trazodona não esteja previsto, né, em bula como tratamento da fibromialgia, existem estudos demonstrando a possibilidade de se utilizar a trazodona como tratamento das dores relacionadas à fibromialgia e também da própria depressão, porque a fibromialgia também tem relação com a depressão e com a própria ansiedade, também tem relação com a insônia, por exemplo. E lá na bula da trazodona, inclusive, tem a indicação para a neuropatia diabética, que provoca dores. Então, é uma medicação que também pode ser utilizada para dores crônicas. E é por isso que existe essa possibilidade de se cogitar para a fibromialgia. Essa questão do manejo das dores se deve ao efeito noradrenérgico, que no caso da trazodona é um efeito noradrenérgico negativo, mas ela também tem a propriedade antinociceptiva, que é a propriedade que trata contra as dores. A melhor medicação para fibromialgia que nós temos atualmente é a duloxetina, ou pelo menos uma das melhores, né? E a duloxetina tem um efeito noradrenérgico positivo, que é um pouco diferente do efeito da trazodona. Então é uma medicação um pouco diferente, mas que tem uma boa relação aí com o tratamento da fibromialgia. A fibromialgia também deve ser sempre manejada por um especialista. Procure aí um reumatologista para te ajudar com isso, tá? Agora vamos falar de crescimento com apoio ou jornada solitária na prosperidade. Eu já falei no início desse vídeo que a prosperidade não é só profissional e financeira. Então, se você consegue emagrecer, é uma forma de prosperidade. Se você desenvolve o sono reparador, é uma forma de prosperidade. Isso tudo tem relação com saúde física. Ganho de massa muscular também é prosperidade. Relacionamentos, casamento duradouro, isso também é prosperidade. Família com filhos, criar seus filhos, isso tudo é prosperidade. Ou se você tem um grande ciclo de amigos, pessoas com quem você convive, em quem você pode confiar, isso também é prosperidade, tá? Mas aqui nessa série nós estamos falando de crescimento profissional e financeiro. Então a gente vai falar de profissão e dinheiro. Basicamente, é melhor você ter uma jornada solitária ou você crescer com o apoio de alguém? A resposta a essa pergunta é depende. Depende das circunstâncias em que você se encontra, depende do que você está fazendo, depende das pessoas com quem você circula, com quem você tem relacionamento, depende de muita coisa. Eu posso te dar aqui inúmeros exemplos de pessoas que cresceram com apoio. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele acabou de passar numa seletiva, né, para medicina aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e o pai dele foi determinante para que ele tivesse esse sucesso. Óbvio que a vitória é do meu sobrinho, foi ele que passou em medicina, mas teve muito apoio do pai, no sentido de não só o apoio financeiro e da proteção, e dele não precisar trabalhar para estudar, mas também de levar e buscar na escola, né, e também até de estudar junto e ajudar na rotina de estudos. Foi um grande apoio. Existe também aquelas pessoas que têm jornada solitária. Quando eu fiz o vestibular de medicina, a minha jornada foi mista. Tinha momentos que eu me sentia muito só. Mas se não fosse o apoio do meu pai e da minha mãe, principalmente da minha mãe, eu não teria feito medicina, porque não é fácil você entrar no vestibular. Pelo menos antigamente não era fácil você entrar no vestibular de medicina. Eu também fiz na Universidade Federal aqui de Pernambuco, um vestibular extremamente concorrido, uma prova muito difícil, e eu tive o apoio. E muitas vezes esse apoio não é palavras, não vem com palavras doces. Tem uma história que eu conto, né, que eu não sei, acho que eu já contei nessa série, que eu estava triste porque a prova tinha 2 fases, primeira e segunda fase, e eu fiz a primeira fase, fiquei lá no número 148, entrava até o número 140, e aí eu fiz a prova da estadual e não fui bem na prova da estadual. Eu descontrolei meu sono e não rendi o que eu poderia ter rendido. E aí eu fiquei triste e fui conversar com minha mãe. E aí eu liguei para ela
e eu estava triste. Eu disse para ela, não sei se eu vou conseguir passar, porque eu fui mal nessa prova, tem a segunda fase, eu não sei se eu vou conseguir. Eu esperava que ela fosse me dizer assim, não, calma, você vai conseguir, eu acredito em você, e aí eu ia ter a força dela. Mas, na verdade, o que ela me disse foi o seguinte, ela falou comigo por telefone, antigamente existiam aqueles telefones que tinham fio, né? E aí ela me disse aos berros, gritando comigo, você me liga no horário comercial para vir com essa conversa de perdedor, seu pai já quebrou 3 vezes e nunca desistiu, se você quiser desistir, você desista, seu perdedor, mas pelo menos respeite o horário comercial. E puf, bateu o telefone na minha cara. E nesse dia, depois que eu escuto, ela falou isso, repito, aos berros, gritando, esbaforida. E depois que ela me falou isso, eu entrei no estado emocional, que eu comecei, faltavam 15 dias para a segunda fase, 2 semanas, e eu entrei no estado emocional que eu fiquei estudando compulsivamente. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu entrei no estado de guerra. Eu olhei para um lado, para o outro, disse, não sou um perdedor, eu vou passar, e fui. E minha nota foi muito alta na segunda fase. Eu saí do número 148, fui para o número 20. Então, e eu passei muito bem. E essa bronca que eu levei da minha mãe foi uma forma de apoio. Foi um grande apoio, foi uma grande mentoria que ela me deu. Ela me ensinou a não desistir de uma forma contundente. Isso foi muito importante para mim. Foi muito importante ouvir isso dela. Minha mãe, atualmente, ela está com 82 anos, ela perdeu a lucidez. Eu acho uma pena ela não poder assistir esse vídeo, senão ela até pode, mas ela não vai conseguir entender. Mas eu já tive a oportunidade de dizer isso para ela, né, que foi muito importante ela me dizer isso naquele momento. Isso é uma forma de apoio. Quando você abre uma empresa, eu tive já essa experiência da empresa, a academia de ginástica, eu passei 6 anos, ali foi uma jornada mais solitária, porque o que eu via, embora eu tivesse uma equipe, mas eu não tinha um apoio que eu percebia vindo da equipe. Muito mais a equipe ficava simplesmente seguindo as ordens, sem necessariamente encampar, porque eu acho que as pessoas foram percebendo que as coisas não estavam indo bem, e meio que ficam ali só trocando hora por dinheiro, fazendo, cumprindo as ordens, e eu não percebia esse apoio. E, inclusive, até aqui em casa, né, eu não percebi, por exemplo, o apoio da minha esposa. E era uma jornada solitária. Da mesma forma, quando eu iniciei, e foi uma jornada que no final eu perdi, né, porque a academia faliu, eu fechei, precisei fechar. Mas esse canal do YouTube que eu estou falando para vocês aqui agora, hoje eu estou com quase 600 mil inscritos no meu canal do YouTube. Eu tenho mais de 1 milhão de visualizações por mês nos meus vídeos. Para mim, eu pensava que eu ia chegar nesse nível em que eu estou. Na verdade, eu acho que eu vou crescer mais ainda. Mas no início, principalmente no início para o meio da jornada, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas não me davam apoio de maneira nenhuma. Foi uma jornada absolutamente solitária. Então, quando eu falava dos meus vídeos, as pessoas mudavam de assunto. E quando eu falo as pessoas próximas, pessoas queridas, né? E eu até já contei que me dava muita raiva quando eu estava falando empolgado aqui do YouTube e alguém dizia assim, por que você não vai dar plantão? Me dava muita raiva isso, porque eu não queria dar plantão, eu queria o canal do YouTube. E depois, quando eu fui inscrito no YouTube Health, que é uma área da saúde, né, que são canais de saúde reconhecidos como fontes de saúde pelo YouTube, isso deu uma melhorada. Muita gente passou a me respeitar mais. Inclusive, houve pessoas que disseram, parabéns pela sua persistência. Aí eu lembrava do tapinha nas costas que tem gente que te dá quando você está vencendo. Mas foi uma jornada solitária. Então, a jornada, ela é sua jornada. É isso que você tem que ter em mente. Se ela vai ser solitária ou se ela vai ser com apoio, independentemente, ela é sua jornada. Se você tiver apoio, ótimo, muito bom. Mas se você não tiver apoio, você tem que fazer a jornada, você vai só. Não tem quem te ajude, então vai só mesmo, porque é a sua jornada. É o que você quer. Quando você luta pelo que você quer,
você vai fazer, independentemente de qualquer coisa. Você vai lá se arriscar, você vai para rir, para chorar, para se estrepar, para dar errado, para dar certo, para qualquer coisa, porque é a sua jornada. E isso é muito importante que você tenha em mente, você saber o que você quer. Essa luta é para você. Eu fiz medicina porque minha mãe pediu. Quando eu entrei em medicina, todos os semestres eu queria desistir, eu dizia, não é isso que eu quero. Quando chegou no 5º período de medicina, lá na metade do terceiro ano já, aliás, no início do terceiro ano, eu comecei a gostar. E aí eu disse, não, eu vou ser médico, eu quero terminar a faculdade. Inclusive eu fui estudar os assuntos dos primeiros 4 períodos, que eu tinha ido muito mal no início, porque eu não queria. Eu estava meio que empurrando com a barriga, porque tinha sido um pedido da minha mãe. E hoje eu sou muito feliz com a medicina e eu incorporei essa carreira de medicina e eu sou um médico muito esforçado. Posso não ser o melhor médico do mundo, mas eu sou muito esforçado, eu estudei muito, dei o meu melhor, porque no final das contas se tornou uma luta minha. A jornada foi minha, eu quis ser médico. E se eu não quisesse ter sido médico, eu poderia até ter me formado em medicina, mas não teria exercido a medicina como eu exerço hoje, da melhor forma possível, estudando, buscando, correndo atrás, buscando sempre inovar da melhor forma, dar o meu melhor. Então, essa questão da jornada, a primeira coisa que você tem que saber é que a jornada é sua. O apoio vem como extra, mas se não tiver apoio, você vai fazer, você tem que fazer, porque a jornada é sua. E olha, muitas vezes o apoio, a gente pensa no apoio financeiro, no apoio emocional, mas tem também a questão da orientação, da mentoria. Então eu desde criança eu fui mentorado, por exemplo, agora nessa minha carreira de empreendedor, que essa medicina que eu faço, ela tem um quê de empreendedor muito grande, de empreendedorismo. Eu sempre fui mentorado pelos meus pais, então eu sempre tive orientação financeira em casa. Eu recebia mesada, meu pai me explicava como é que eu economizava, como é que eu fazia para o dinheiro render o mês todo, que eu não podia gastar tudo de uma vez, que eu tinha que guardar dinheiro. Eu sempre tive essa orientação. Isso é uma mentoria. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que eu aprendi posteriormente que eu não recebi dos meus pais. Embora coisas principalmente relacionadas à mentalidade, embora meus pais tivessem essa mentalidade na cabeça deles, é uma coisa que muitas vezes é complexa e que eles não conseguiram me explicar de uma forma clara. Então, por exemplo, meu pai sempre me disse assim, que quando ele era criança, ele pegou um livro velho que tinha lá na casa de uma vizinha, na casa de não sei quem lá, e ele abriu esse livro e tinha escrito lá assim, um homem que é inteligente, trabalhador e econômico só não é rico se não quiser. E ele usou isso como lema da vida dele, ser trabalhador, econômico e inteligente. Só que o que é ser inteligente? Um dia eu tive essa conversa com ele. O que é ser inteligente? Isso é muito complexo. Mas isso tem a ver com a mentalidade da riqueza. Essa frase que ele leva para ele. Então ele tem isso para ele, mas muitas vezes ele não sabe explicar. Ele não sabe me dizer. Meu pai mal estudou, né? Ele estudou só até a alfabetização na época. Ele era muito pobre quando ele era criança. E ele não podia frequentar a escola, porque para entrar na escola tinha que ter uma camisa. Ele não tinha uma camisa, ele só tinha um calção. Então, mas ele conseguiu colocar essa mentalidade na minha cabeça de uma forma que foi uma semente. Hoje eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que o que ele quer dizer ser inteligente é você buscar a escala, que foi exatamente o que ele fez na vida dele. Ele buscou a escala, trabalhar em escala. Trabalhar em escala é trabalhar de forma mais inteligente. Aí você economiza, você trabalha e você faz escala para você, né, fazer o trabalho, escala e reinvestimento. Quando você economiza, você reinveste, que é justamente isso que eu expliquei para você no vídeo número 6, trabalho, escala e reinvestimento. Mas você pode ter a mentoria por outras pessoas. Você pode contratar um mentor. Eu estou me propondo a ser mentor. Se você quiser, você pode me contratar. Aí você pode dizer, eu não posso pagar pela sua mentoria, mas você pode assistir os meus vídeos.
Tem aqui, hoje é o vídeo número 27, melhor dizendo. Então, são 27 vídeos que eu estou falando de crescimento profissional e financeiro. E eu sou o Francisco, mas existem inúmeras outras pessoas ajudando na prosperidade das mais variadas formas. Se você pensar em saúde física, tem centenas de vídeos aqui no meu canal sobre como emagrecer, como melhorar seu sono, como ganhar massa muscular. Você vai colocar em prática com as orientações que eu vou te dar nos vídeos. Se você tiver interesse e quiser buscar, você consegue. Se você estiver pensando, por exemplo, em saúde mental, tem vários vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre autoconhecimento, autocontrole, automotivação, e a espiritualidade está com você. Você tem que buscar. Se você quiser falar sobre relacionamentos, está com problemas de relacionamentos, você pode buscar outros canais que falam de relacionamentos, ou até nas redes sociais de microconteúdo, Instagram, TikTok, você consegue pegar muita coisa. Profissão, a mesma. Profissão é o que mais tem, na verdade. Eu comecei, por exemplo, o meu trabalho com emagrecimento, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um amigo meu, que é endocrinologista, e perguntei para ele sobre as medicações para emagrecer. Ele me disse uma lista de umas 3, 4 medicações, passamos uns 40 minutos falando sobre isso. Até recentemente eu liguei para ele para agradecer, porque foi o primeiro ponto. Mas depois eu fui para o YouTube, peguei um vídeo de umas 2 para 3 horas, que era uma grande aula fantástica que o cara dava sobre emagrecimento, todo o processo fisiopatológico e comportamental do emagrecimento. E aquilo ali abriu para mim um mar de possibilidades, e a partir daí eu fui estudando com os artigos científicos. Mas para eu pegar os artigos científicos, eu tinha que ter esse esqueleto na minha frente, para eu poder pensar o que é que eu ia estudar. E foi justamente essa aula que me deu. E teve a parte comportamental, eu liguei para um outro amigo meu que é psiquiatra e pedi para ele me dar uma orientação sobre ansiedade. Ele me deu também um primeiro pontinho. E eu encontrei várias outras aulas de ansiedade também aqui no YouTube. Então todas essas pessoas de alguma forma foram meus mentores. Então você pode crescer com apoio, não necessariamente o apoio de alguém próximo seu, mas tem hoje em dia na internet muitas pessoas que estão dispostas a ser o seu apoio, tanto de forma contratual, você pagando por uma mentoria, como também de forma gratuita, através aqui de vídeos na internet, principalmente no YouTube, que são vídeos mais longos, mais densos. Então você pode ter o apoio. O apoio financeiro às vezes é mais difícil, mas nem tudo na vida, na verdade, na maioria das vitórias, a gente não precisa de muito dinheiro. Então veja o caso, por exemplo, da minha esposa, que está fazendo medicina numa faculdade particular. Ela teve o apoio financeiro. Quem estruturou o financeiro fui eu. Todo mundo chega para ela e diz, mas você é uma guerreira fazendo medicina com 3 filhos, como é que você consegue? Aí eu olho para o lado assim, como é que ela consegue? Né? Tem o apoio financeiro. Se não fosse todo o trabalho que eu faço para pagar a faculdade, para pagar a equipe de babá, de cozinheira que tem aqui em casa, para ela não ter problema com nada, só se preocupar em estudar, ela não seria médica, ou seria a um custo pessoal muito maior. Então, nesse caso, é o marido que está apoiando a esposa. Isso é maravilhoso, é uma prova de amor, mas é um crescimento com apoio. Ela poderia conseguir esse resultado sozinha? Poderia, seria muito mais difícil. Mas sendo uma jornada que ela escolheu para ela, independentemente do marido, ela iria fazer, porque a vitória é dela. A não ser que ela não tenha aquele chamado desejo visceral por ser médica. Você tem que ter aquele desejo que vem de dentro, visceral, para você conquistar alguma coisa. Isso é importante. Então eu acredito que ela tem, e foi por isso que eu decidi também dar o apoio, porque para mim foi muito sacrificante. 6 anos dando esse apoio, isso não é fácil de fazer. Né? Então nossa família toda se sacrificou por essa jornada, né? E a gente só entrou nessa jornada porque eu julguei que seria uma jornada importante para a gente fazer. E graças a Deus ela está concluindo. Ano que vem é a doutora Priscila, se Deus quiser.
E existem também as jornadas que são mistas. Às vezes você tem um apoio no momento, no outro momento você caminha sozinho, depois você tem apoio novamente, depois você caminha sozinho novamente, por aí vai. Então não existe uma receita, não existe uma regra. Quando a gente fala em prosperidade, é um caminho heterogêneo. Você vai se lançar ao mar sem saber para onde você vai, como era no tempo lá das caravelas, né, das caravelas portuguesas. Eles se lançavam ao mar sem saber para onde ia. Então você vai dessa maneira, você vai para o seu mar gelado, vai sair fora da zona de conforto e vai. Se alguém puder te ajudar, te dar apoio, ótimo. Mas também, se não puder dar apoio, você vai fazer sozinho. Essa é a maior mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. E se você está sofrendo com ansiedade e principalmente com insônia, saiba que você tem que aprender a controlar as suas emoções. Para te ajudar, eu tenho centenas de vídeos aqui sobre ansiedade e insônia no meu canal do YouTube. É um monte, então vai assistir que vai te ajudar. Se você quiser a consulta exclusiva online para insônia e ansiedade, também será um prazer. Ou se você está buscando sucesso profissional e financeiro, fica a dica aí, minha mentoria Lágrimas e Glórias. Mas o mais importante é que você controle as suas emoções. Então controle as emoções, porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.